Ele é simplesmente um dos maiores e mais célebres dubladores brasileiros de todos os tempos. Uma das vozes mais marcantes do cinema e televisão, responsável por alguns dos personagens mais famosos e presente na vida de gerações. Então prepare o seu raio estelar do limbo, convoque os antigos espíritos do mal, seja um adepto da força e pegue seu chocolate Wonka, porque está aqui o grande mestre Silvio Navas. E aí, Silvio, tudo bem? Oi, tudo bem. Obrigado por essa super apresentação para os teus ouvintes. Você falou coisa aí que a gente até fica emocionado do lado de cá. Mas estamos aí às suas ordens para o que der e vier. É uma grande honra para a gente. Eu sou fã de desenhos animados, de cinema, e você, né, tem uma galeria de alguns dos maiores personagens da minha infância, da minha vida. É uma honra mesmo conversar com você e o pessoal dos ouvintes. Eu acredito que vão gostar muito, porque realmente é uma das referências quando o assunto é dublagem. Ok, eu fico grato pelas palavras sempre. E vamos lá. Pergunte que eu respondo. Tá ótimo. Então, como é que você começou a sua carreira de ator, né? Basicamente. Como eu comecei a carreira de ator? Isso. Eu comecei moleque ainda, num teatro chamado Teatro Novos Comediantes. Nós éramos dois meninos, eu e o Vitório, e a gente queria participar, estar lá dentro, enfim, aquela coisa. E aí fomos ficando até uma peça infantil que eu participei, e daí para frente não larguei mais. Isso foi quando? Ai, meu Deus, aí você me mata. Eu era moleque, eu nasci em 42, devia ser 54 no máximo. Certo. Por aí. Uhum. E como que a dublagem entrou na sua vida? Tá. Eu estava lá na Excelsior, fazia parte lá, ajudava na produção, e aí conheci o Casarré, Older Casarré. Adorava ele. E aí... Adorava ele. Muito... um cara fabuloso. E olha, para quem conheceu ele de perto, ia adorar mais ainda, porque ele realmente era tudo que a gente precisava. Um pai, um irmão, um amigo, um confidente, enfim. Era um cara super legal. Pelo menos para mim foi sempre assim. Uhum. E aí um dia eu batendo papo com ele, ele falou, quer ver uma dublagem? Aí a ficha nem caiu. Eu falei, o quê? Dublagem? A gente coloca a voz em português nos filmes. Ah, sei. E aí me convidou, me deu o endereço da AIC. E aí lá fui no dia seguinte encontrar com ele. Cheguei lá, procurei, ele estava dirigindo, entrei no estúdio, ele falou, senta aí nesse banco, aí tal. E aí fiquei assistindo e tal. Aí uma hora lá entrou uma diligência que um cara gritava que foi assaltado, e ele virou para mim e falou, Silvio, faz lá isso. Eu falei, eu? Faz lá, vai lá. Aí eu levantei, fui para frente do microfone, e era uma carruagem chegando, com o cara gritando, e aí eu coloquei lá, xerife, fomos assaltados, socorro, xerife. E aí ele falou, ficou. Na hora do café, tinha um barzinho em frente à IC, chamado Bar do Tetel, e aí ele perguntou para mim, Silvio, o que você vai fazer amanhã? Eu falei, não, amanhã também não vou fazer nada, porque a coisa da produção lá já fiz, tal. Quer vir dublar? Falei, bom, como dublar? Mas tem que ser você vai da manhã, das 9 horas da manhã, até lá pelas 23. Eu falei, não, eu topo. Agora, você acha que dá? Eu falei, não, dá. E aí, no dia seguinte, cheguei na hora marcada, fiquei conhecendo o cara que ia fazer a dublagem comigo, meu parceiro, porque antigamente não era feito 1 a 1. Todos que entravam na cena tinham que estar presentes. Não dava para fazer um, depois fazer o outro, porque a máquina não resistia a isso. Certo.
Então começamos, o meu parceiro foi um cara, um super dublador chamado Hugo de Aquino, e me ajudou muito nesse primeiro dia, com dicas, com carinho, com paciência. E aí eu fiz era extraído de uma novela, de um romance de Stevenson. Era o meu tio-avô morria, eu herdava uma fortuna, e aí tinha um cara, o irmão dele queria me roubar isso de qualquer jeito, e aí passava aí o filme. Fiz esse dia, fui realmente até a noite, e aí nunca mais parei, porque gostei. Por que eu gostei? Porque eu transpiro muito. E cada vez que eu ia fazer uma cena, eu real, aparecendo, às vezes lá o diretor parava assim, atenção, dá uma secadinha na testa do Silvio que está brilhante. Aí lá vinha aquela bichinha toda contente com aquela esponjinha, e na minha testa eu já estava até acostumando, falei, é bom parar com isso, para secar a minha testa, para não brilhar no vídeo. Uhum. E isso me chateava, porque eu olhava para um, olhava para outro, e ninguém estava transpirando, estava todo mundo sequinho. E eu falei, pô, isso não vai dar para mim, como é que eu faço, tal. Aí, de repente, com esse convite para ir ver a dublagem, eu reuni o útil ao agradável, porque o suor não sai na voz. Uhum. Quando eu conheci aquilo, eu falei, meu Deus, é isso que eu preciso. Porque aí eu interpretava e a transpiração não entrava lá. Aí nunca mais deixei. Foi desse dia em diante, eu me transformei num dublador oficial. Foi isso. Uhum. Mas assim, paralelo à carreira de dublador, você fez assim trabalhos como ator mesmo em teatro, cinema, televisão? Ou se focou mais Fiz. na... Não, eu comecei a fazer, eu fiz ali em frente, no Rio, aquele Canecão. Sim. Eu fiz ali um espetáculo, onde eu fazia um malandro e tal, que era dirigido pela Bibi Ferreira. E aí ficamos lá uma bela temporada. Agora, teatro mesmo, eu fiz pouquíssimo, né? Porque quando eu encontrei a dublagem, eu falei, não quero mais procurar nada, eu quero isso. E a dublagem me proporcionou amigos, me proporcionou caminhos, por exemplo, para locução, para comerciais, enfim, essas coisas todas. E aí comecei a ganhar dinheiro, porque você só ganha dinheiro, só ganha mesmo dinheiro quando você vai fazer alguma coisa comercial. Aí eles te pagam, porque aí você vai, eu quero tanto de cachê, e aí tem interessado na tua voz, que acha que tem que ser você, tem que ser aquela voz, e aí você começa a faturar. Antes disso, necas de pitibiriba. Então você foi, vamos dizer assim, se especializou, né, na dublagem, porque como você mesmo disse, para ganhar dinheiro tem que ser profissional, né, específico, né, numa carreira, porque aí você desenvolve bem aquela carreira e faz bem um trabalho, né? Quando eu caí na dublagem, que eu vi que a minha transpiração não ia incomodar em nada, eu parei a busca e falei, vou ficar por aqui. Aí eu fiquei na dublagem, não saí mais, e paralelamente fazia esses comerciais, essas coisas todas. Sim. Você é da mesma geração assim dos outros grandes mestres, né? Orlando Drummond, Mário Monjardim. Você trabalhou muito com eles, assim, além do próprio Casarré, né? Bastante, porque nós éramos sempre escalados para os mesmos filmes. Enfim, o Mário Monjardim dirigia na Herbert Richard quando eu cheguei, e aí eu fui ser escalado lá, porque
pessoal gostou, enfim, me deu chance. E aí eu era muito escalado lá, todo dia. E aí a gente vai deslanchando e não para mais. Aliás, eu estou até me lembrando, tem um trabalho seu e do Monjardim que é fantástico, né? Que é o Jovem Frankenstein, que é excelente, né? Você fazia o Igor, né? Se eu não me engano, também tem o Zero Mostel, né? Dentro do... tem sim. Era o Monjardim com o Gene Wilder, né? E você fazia o Igor, que era o Martin Feldman. Esse filme é sensacional. É muito gostoso esse filme. O embate entre os dois, assim, a disputa, não disputa entre aspas, no bom sentido, de vocês dois, assim, eu acho muito legal. Aqueles diálogos, a improvisação, né? Porque a versão brasileira é infinitamente melhor que a original, né? Muito pela improvisação. Quando você trabalha com um bom profissional, você aproveita toda coisinha, toda migalha que ele te dá, você aproveita para deixar aquilo maior. E ele também. Tudo que você dá pequenininho, ele deixa maior. E aí é que vai a graça da coisa, porque a gente tem um texto ali, mas é um texto que normalmente a gente, vamos dizer, segue 50%, o resto é invenção. E essas pitadas, essas muletas que a gente coloca para o outro se aproveitar dela. Então, aproveitando esse ensejo, como é que é o seu processo de construção na dublagem? Como é que você trabalha quando você chega um papel para você? Como é que você constrói aquele personagem? A gente, olhando a cara do cliente, a gente tem um personagem, vai dublar. Ele é gordo, já sabe que vai ser uma voz mais assim. É alto, e aí a gente vai colocando. E aí a gente pode fazer diferenças com uma voz que a gente tem, a gente pode fazer nuances para dar mais ou menos isso. Ei, Smurf, depressa, Gargamel tá chegando na aldeia, impressionante. Ah, tá legal, papai Smurf, se ele aparecer eu vou dar um murro bem na cara dele. Nossa. Não fazer isso não, viu, vaidoso? Vai comprometer a vida do papai Smurf. Ou seja, essas nuances são conformações que a gente dá à boca que faz o som sair diferente. Nossa, voltou tudo aqui agora, a infância aqui dos Smurfs aqui. Você fez assim muitos atores assim conhecidos, né? Anthony Quinn, Gene Wilder, né? Muito. Eu nem me lembro dos nomes deles porque eu, pelo menos, não sei, talvez tenha alguém do nosso meio que se ligue nessas coisinhas. Mas eu dublava muito. Era muito tempo dublando. Então, às vezes, eu não sabia nem quem eu estava dublando. Eu sabia que eu tinha que colocar aquela voz naquela cara. Certo. E aí a gente faz a voz para aquela cara. Mas aí vem o papel do fã que levanta toda a carreira, né? O Anthony Quinn, por exemplo, eu fiz uma pesquisa que foi no Barrabás, né? Zorba o Grego, é um dos mais clássicos. Né? Zorba o Grego, esse realmente... Bom, primeiro que é um filme ótimo, sim, né? E gostei muito de ter feito. Falando a 25ª hora, se eu não me engano, não sei se você lembra desse filme, a 25ª hora, com o Anthony Quinn. Ele fazia acho que eu me lembro, sim. Eu acho que eu vi, sim. É muito filme. É muito. E muito ator. Muito ator. O Gene Wilder, né? Gene Wilder você fez assim em alguns dos principais, né? Que foi na Fábrica de Chocolate e o Expresso de Chicago. O Gene Wilder você fez antes do Monjardim ou foi depois? Porque o Monjardim fez mais, acho que fez mais, né? O Gene Wilder. Né? Eu acho que ele fez primeiro, mas aí a gente fazia os dois ao mesmo tempo, porque ele por umas casas de dublagem e eu por outras. É porque acontece muito disso, né? De alguns filmes serem redublados, né? Isso. Ele vai... Às vezes
dublados e por outras pessoas. Né? Ele vai no Rio, tem uma voz, e em São Paulo ele vai para outra, por exemplo. Porque, por exemplo, lá não tem a mesma voz, aí recebe uma outra voz. Foi o caso do Newton da Mata que deu problema, porque ele era o Bruce Willis, né? Sim. Então ninguém queria outra voz, só que aí chegou uma hora que, infelizmente, ele faleceu, e aí teve que colocar outra de qualquer maneira, né? Mas os que ele fez, eles não redublaram, né? Porque ficou tão marcante, não. né? Eu falo que ele é a voz do trabalho, né? Não, e o trabalho do Newton da Mata, seja dublando o que for, sim, é de primeiríssima linha, então ninguém vai fazer melhor do que ele. Pode até empatar com o trabalho dele, mas melhor do que ele não vai ficar. Então, não adianta trocar a voz. Tem até um trabalho, a gente comenta um pouquinho mais pra frente, que vai ser feito com ele, né? Que é simplesmente o melhor desenho animado dos anos 80, que é o Thundercats, né? Que é perfeito, né? As vozes que foram colocadas no desenho. Mas o desenho também era perfeito. Era muito bom. Esse novo, eu não gosto do desenho dele. A confecção eu não gostei. Mudou a cara do desenho animado. Sim. Porque o original... Pra mim, essa é a minha opinião. Não, mas eu concordo, porque o original, ele tinha apesar ele era americano, mas ele foi produzido no Japão. E ele tinha muito daquele elemento japonês. Esse é mais explícito, né? Parece anime mesmo. Então. Os desenhos de hoje, eles são muito puxados para o anime, porque o anime faz muito sucesso, mas ele não tem aquela mistura que o Thundercats tinha, por exemplo, né, da coisa americana com o estilo japonês, né? Alguns dubladores, assim, o próprio Monjardim, o Mário Jorge, hoje em dia o Guilherme Briggs, eles trabalham muito com aquela coisa que no teatro é chamada de caco, né? Aquela adaptação que muda totalmente o contexto do original, mas que traz para uma órbita nacional, assim, muito mais próxima, né? Fica uma coisa louca. O seu trabalho é assim também? Era assim também? Mudou o estilo? Como é que é? Eu nunca fiz uma coisa tão local, porque eu acho desagradável, às vezes, umas brincadeirinhas que o dublador faz para deixar a coisa soltinha, e aí acaba se mostrando muito. Eu acho que o melhor dublador é aquele que fica por baixo do que está dublando. Quando o cara quer sobressair, quer mostrar, olha, sou eu aqui, ó, vou fazer uma gracinha agora, tal, eu acho muito ruim para a dublagem. Então, eu não me lembro de ter feito isso. Eu faço assim, você pode botar uma muletinha ali, aproveitando o momento, tal, ou o cara deu um caco, você aproveita, tal, mas com consciência de que o dublador não pode ficar acima daquilo que ele está dublando. Aquela cara que está sendo dublada é que tem que ficar por cima de tudo. Nós apenas emprestamos a voz. A gente falou também de alguns atores clássicos, assim. Você tem algum dublador assim preferido para dublar, assim? Algum que mais se identifica? Olha, eu gostei muito de ter dublado, por exemplo, os 4 filmes falados do Charlie Chaplin, porque eu sou macaco de carteirinha dele, eu adoro o Charlie Chaplin. Então, quando veio a oportunidade de eu dublar os filmes falados dele, que são 4 apenas, Monsieur Verdoux, O Rei em Nova York, Luzes da Ribalta e O Grande Ditador. Quando chegou essa oportunidade, eu adorei, né? Porque colocar a voz no Charlie Chaplin, para mim, foi uma coisa especial. Coisa de poucos, né? É uma honra realmente. E o Grande Ditador, né? Aquele discurso que ele faz, eu acho que para qualquer ator deve ser fantástico, né? Muito. Lindo. Aquele discurso é de primeiríssima. Ele é ótimo, né? Então,
qualquer coisa que ele faça vai ficar bom. E aí então você vai se colocar sempre abaixo dele. Mas o que está armado na tela é ele. Você vai falar em português só. Aliás, acho bom que toda vez que haja um grande astro, que o dublador que vá dublar se coloque abaixo dele e fique quietinho. Só empreste a voz. Não queira dizer, olha, aqui sou eu, fulano de tal. Olha, vou fazer isso aqui para você lembrar que sou eu, tal. Isso não interessa. Dublador tem que ficar abaixo do cara que você está dublando. Certo. E qual foi, entre tantos e excelentes personagens, assim, o mais difícil ou o mais desafiador, assim, ou alguns mais desafiadores, assim, né, na sua carreira? Ou diz desenhos. Porque os desenhos, por exemplo, o Thundercats, nós fizemos 240, se não me engano, capítulos, era tempo paca, né? Sim. Então toma tempo da gente, né? Você fez todos? Você fez todos os episódios? Fiz todos eles. Só não fiz na mudança dessa coisa aí. Sim. Murphys também a mesma coisa, enfim. É porque o desenho, ele é... Você não tem a emoção, né, do ator para contrabalançar, né? A emoção, quando você dubla um ator, tá, lógico, dentro daquilo que ele fez já no filme. Então você tem que seguir aquilo. Eu vou falar 10, 15 vezes aqui para ficar patente. O dublador tem que ficar abaixo da cara do cliente, do cara que você está dublando. Você não pode querer passar acima do cara. Certo. E vamos falar então um pouquinho, já que você falou do Thundercats, dos Smurfs, antes da gente falar de alguns trabalhos mais destacados, Thundercats é um marco realmente na história dos desenhos animados e da sua carreira. O Munra ainda é o personagem que mais o pessoal associa com a sua voz? Não? Quando eu vou a eventos que tem aquela entrevista tal, que o público tem permissão de perguntar, aquelas coisas todas, normalmente eles querem saber do Munra. Quando eu faço Munra, aí há aquela parte de aplauso, aí eles ficam eufóricos, porque pela primeira vez eles estão vendo a cara de quem faz aquela voz. E tem como fazer um pedacinho assim do Munra para o pessoal aqui? Pode ser. Vamos lá. Antigos espíritos do mal, transforme esta forma decadente em Munra, o de vida eterna! Muito legal, né? Eu gostava muito do Munra porque o Munra ele sempre se transformava em outros personagens e isso valorizava ainda mais a sua capacidade de mudar o timbre de voz, né? Ele tinha... Porque quando ele se transformava no fortão, aí a gente podia soltar a voz maior. Eu me lembro de enquanto não, é uma mumiazinha, né? Eu me lembro de um episódio que ele se disfarça de Puma, né? O Punha, que aí ele é como se ele fosse um de Tandera, né? E nós não botamos esse nome porque no Brasil Punha não ia dar certo. Aí ele tem, né, uma voz assim muito diferente da do Munra. A gente percebe que é a sua voz, mas é uma voz muito mais suave quando ele se transforma, até para se disfarçar, né? Eu acho isso muito legal. Essa capacidade de mudança do ator no mesmo episódio, ele faz 3, 4 vozes diferentes. Isso é só coisa de mestre mesmo. Olha, eu
narrava, depois de uma greve e tal, que o cara que fazia não voltou, e aí chegou lá na Herbert aqueles família Barbapapa. Uhum. Quando chegou, quando voltou, quando eu fiz o primeiro, era assim, era uma narração, porque os Barbapapas não falavam. Quer dizer, toda a ação era sem boca e tal. No segundo que eu fiz, eles começaram a falar. Aí você já viu. Era Barbapapa para tudo que é lado. Aí eu falei todo. Uhum. Porque fazia o narrador, fazia o que o cara falava, fazia o que o outro perguntava, e até acabar a série. Uhum. Outro trabalho, assim, eu me lembro, eu não tenho tantas lembranças porque eu era muito pequeno, muito jovem na época, mas eu ainda lembro desse porque ele foi até mudado ao longo do tempo, foi o Guerra nas Estrelas, né? Que a primeira dublagem, né, que tinha Milani, o Darth Vader, né? Eram os episódios 4, 5 e 6. 5 e 6. Porque os outros depois foram enxertados. Mas esses eram os 3 principais. Uhum. E aí eu faço a voz do Darth Vader. Que eu lembro que acho que até primeiramente foi exibido na Manchete, né? Era na Manchete. Não me lembro. Acho que foi primeiro pra Manchete, depois foi pra Globo e tal. Mas aí tinha o Milani que fazia o Han Solo. Isso. Tinha o Garcia Júnior, né? O Garcia Júnior acho que foi depois. Ele tava. O Garcia eu não tenho certeza. Não, o Garcia acho que entrou no lugar do Milani. Acho que ele fez o segundo, ele fez o Han Solo no episódio 5. Acho que ele falou isso numa entrevista. Grande cara. O Milani, assim, eu conheci pouca coisa como dublador, né? Quando a gente assistia Magnum, tudo, eu falava o Milani, porque o Milani... O Magnum foi um dos trabalhos fortes que ele fez. Como comediante, ele era gênio, né? Impressionante, adorava o Milani. Mas o Darth Vader, essa geração nova não conhece essa versão do Guerra nas Estrelas. Mas o pessoal ainda te para comentar dessa época? Eles gostam muito. Tem muita gente que tem isso, que gravou, que arranjou, enfim. Tá espalhado bem por aí. Uhum. Assim, o Guerra nas Estrelas acho que é um dos referenciais, né, na sua dublagem. No cinema, dessa parte do pessoal que hoje a gente chama de nerd, né? Porque tem os outros filmes mais clássicos que são imbatíveis, assim, mas... O que acontece é o seguinte, quando você dubla um filme, onde é um filme que é um só, que não tem os dois, você dubla aquele ator, e aí quando passa, as pessoas perdem muito mais tempo em ver a ação do filme, porque tudo que está acontecendo no filme é novo para aquele que está assistindo. E só vai passar uma vez, não tem volta. Então, ele presta muita atenção à tela. Quando é uma coisa que você pode se dar o luxo de voltar, rever de novo, aí você vai ver o cantinho de cá, peraí, tá. Aí você vai descobrir uma série de coisas. Quando é um filme que tem como esse do Darth Vader, que eu dublei 3 deles, aí a pessoa também já acostumou com aquilo, perde mais tempo vendo a tela, realmente, depois do segundo, perde mais tempo vendo a tela. Quando você se acostuma com a voz, você deixa de ligar para a voz. Uhum. A gente já falou um pouco do Thundercats, mas eu vou voltar um pouquinho nesse, que como eu disse, marcou muito. Era o pessoal, tudo na época era junto, né? No estúdio, né? Era. Aí tinha da Mata, tinha o Niso Neto, né? Novinho, né? Ele fazia quem dirigia a série lá na Herbert Richards era o da Mata. Uhum. Então, normalmente, quando eu tinha que fazer, eu estava dirigindo em outro estúdio, que eram 3 os estúdios na Herbert Richards. Então, os 3 funcionavam diariamente a pleno vapor.
Então, quando eu estava dirigindo num estúdio, o, o Newton me chamava, se não desse para eu entrar depois, para fazer 1 ou 2 loops com alguém. Aí eu saía do meu estúdio, deixava lá alguém tomando conta e ia fazer essa parte com ele lá. E aí teve dias que eu fui escalado, porque aí era muita coisa. Então aproveitar para fazer aquilo tudo. Uhum. O próprio Casarré, né, participava, que ele fazia o Chacal, né, eu tô lembrando aqui agora. Isso. Ele era um personagem recorrente da série, né, e ele fazia muito com você, né. Pois é, o Casarré nessa época dirigia na Herbert Richards. Então ele estava todo dia lá também. A Herbert era um nome, assim, uma referência, né, dos anos 70 até 90, acho que era a referência na dublagem, né. Não resta dúvida. Tudo ia para lá, né, quase tudo, pelo menos os filmes que a gente mais lembra, os melhores, assim, o que ficou mais conhecido, ia tudo para Herbert, né. E outra coisa, a época não era de muitos estúdios. Uhum. Então o que tinha grande era a Herbert e depois alguns pequenos. E VTI, né? A IC antes, né? Não, a IC não é dessa época. A IC antes. E a IC não é lá do Rio. Uhum. Tinha a Peri Filmes, tinha uma outra, qualquer coisa como TV Cinesom, negócio assim. Sim. Eu lembro dessa. Mas eram pouquíssimas as firmas que dublavam. Existia um estúdio no Museu da Imagem e Som, se eu não me engano era esse o nome, que aí funcionava praticamente, vamos dizer, uma semana sim, outra semana não, e a gente dublava lá também. Mas não era uma coisa normal daquilo funcionar a pleno vapor, né? Uhum. Ou seja, hoje em dia o cara tem um estúdio no banheiro da casa dele, né? Muitos dubladores assim falam, né, que hoje em dia a dublagem está assim muito, como é que eu vou dizer, tá em todo lugar, né? Não tem aquela pouca quantidade e maior qualidade, né? Qualquer um pode fazer uma dublagem. Hoje em dia são muitas com pouca qualidade. Uhum. Algumas se sobressaem, né? Algumas se sobressaem, mas a maioria, né? A maioria de péssima qualidade. Isso acontece muito. E também existe hoje, antigamente, o cara para dublar, ele precisava dublar, não podia enganar, ele tinha que dublar. E dublar significava, ele vai interpretar, etc. e tal. Hoje em dia, o cara vai com a cara do outro lá e escala ele para ser o primeiro, o personagem lá, o convidado. Uhum. E ele faz do jeito que ele pode, ele não é culpado. Ele vai fazer de acordo com o que ele aguenta de carga interpretativa, etc. e tal. Uhum. A boca, sincronismo, né? É isso. Porque hoje tem muito assim, tem as escolas de dublagem e tal, né? Os cursos assim para profissionalizar a dublagem. Você disse mesmo que quando você começou, você construiu a sua carreira na própria experiência cotidiana, né? Você se formou, vamos dizer que você é um autodidata, trabalhou e construiu a sua forma de dublar e tal. Hoje, como tem mais dubladores e tem esses dubladores mais experientes, como o Gilberto Baroli, lá em São Paulo, né, o próprio Nelson Machado, você acha que a dublagem hoje, tendo essa base acadêmica, ela favorece para quem realmente quer se dedicar a isso? Ou acha que ainda tem mais aquela pessoa que quer ser dublador, mas que não passa por nenhum processo, quer simplesmente fazer a voz de um personagem que gosta? Como é que você pensa sobre isso? Olha,
eu acho o seguinte, existem alguns diretores de dublagem que se metem a fazer escolinha e eles já não são ótimos diretores e nem intérpretes. Então passam para aquele que é aluno deles o pior. Aí a gente vai ter mais um dublador de má qualidade. O bom seria que as casas de dublagem tivessem suas escolas de dublagem, mas com pessoas de gabarito. Pegar um diretor bom, que saiba interpretar muito, que saiba sincronizar bastante, e aí entregar esse curso nas mãos dele. E aí ele teria forçosamente que capacitar todos parecido com o que ele já sabe. Então, o cenário da dublagem hoje, assim, ao seu ver, como é que tá? Assim, tá muito defasado? Tem muita procura? Como é que tá a dublagem hoje em relação ao tempo, a como você fazia junto com os grandes? Como é que tá hoje em dia? Eu tô aqui me esforçando para não escolher um palavrão, porque na verdade ela está horrível, horrível. Se você me perguntar quem é o culpado, eu acho que são essas pessoas que são colocadas para arranjar novos dubladores e que de repente encontram pessoas que não trazem uma boa capacidade de interpretação e sincronismo, mas que traz outras coisas que ele pode aproveitar. Então, para conseguir essas outras coisas que ele pode aproveitar, o cara coloca ele para fazer o Capitão Marvel, o Super-Homem, o que for. Porque o que ele quer são outros 500 que não convém a gente ficar aí destrinchando. Então, como assim, a gente quer falar de dublagem boa, né? Não das dublagens que não são boas, porque hoje em dia tem dublagem boa, tem coisa. Sempre teve, né? Coisa boa e coisa que não é. Não, é mentira dizer que não existem boas dublagens. Mas são pouquíssimas. É que a maioria das dublagens que existem hoje são passáveis. Por quê? Porque não, você só pode ter uma ótima dublagem com um ótimo elenco de dublagem. Se você coloca 2, 3 caras bons, mas depois coloca 5 que são da pior dublagem possível, tanto interpretativa quanto de sincronismo, o filme fica capenga. Quando 3 falam, fica bonito. Quando os outros falam, fica uma tragédia. Então vamos falar um pouquinho dessas dublagens assim clássicas que você fez, porque são infinitas, né? E que com certeza, pelo seu talento e pelo casting com quem você trabalhava, elas são marcantes, porque você vê que tem certos filmes que tem aí 20, 30 anos, mas que eles não redublam. Porque, mesmo porque a qualidade às vezes era inferior no sentido de tecnologia, porque hoje a tecnologia permite muito mais clareza, qualidade, mas não tem tanto o valor humano, né? Né? Aí, por exemplo, a gente falou do Darth Vader, que é muito boa, né? Do Mun-Ra, que acho que é o máximo do máximo. Mas você fez também, por exemplo, eu fiz uma pesquisa assim, algumas que eu destaquei, porque são aquelas que vão mais pelo meu lado afetivo, porque é anos 80 pra cá, que eu mais gostei. Por exemplo, no Conan, o Bárbaro, né? Você fez aquela narração, aquela introdução do filme, que eu acho que tem um impacto antes do filme, né? Não, pois é, mas depois que passa a narração,
você esquece aquela voz, você começa a prestar muito mais atenção nos heróis e nos anti-heróis. Mas a narração tem pelo menos pra mim, ela tem um impacto, assim, porque pela interpretação, né? Mas eu acho que não é muita gente que pensa assim, não. Pode falar. Você está se colocando como exemplo para coisas que não existem muitos como você. Uhum. Tá entendendo? Uhum. No sentido assim, daquele que valoriza aquela experiência, aquele momento, né? Isso. Porque por exemplo, eu tenho 33 anos, né? Eu tenho 33 anos, eu sou formado em filosofia, tenho mestrado e tal, mas eu nunca perdi essa coisa do fã do desenho, do fã do quadrinho. É uma coisa que eu sempre gostei. E esses personagens, essas dublagens dos anos 80, dos anos 90 marcaram, né? Isso faz uma honra conversar com você, porque é uma coisa que é um personagem, é uma pessoa que marcou a minha vida, e muita coisa a gente guarda mesmo com carinho e tal, porque marca. Eu acho o seguinte, quem for ouvir essa nossa gravação aqui, é porque pensa parecido com a gente. Então este vai adorar as coisas que nós dissemos aqui, sabe? Vai, puxa, foi ele, que legal. Esse vai adorar. Agora, existem pessoas que, sabe, um pouco ligando para a qualidade, para essas coisas todas. Até porque não sabem dar qualidade às suas vidas reais. Existe muito isso hoje. Esse puxa foi ele que você disse, eu me remeti agora ao Joe Pesci. Foi igualzinho o Joe Pesci que você fez no Esqueceram de Mim, né? Que também é uma coisa que passa quase sempre, eles arranjam um jeitinho de meter esse filme. Por quê? Porque é um filme muito bem feito, a história é muito boa. Sim. Então volta e meia ele roda, ele está sempre tendo um lugarzinho. Não envelhece o filme, né? Ele é sempre atual, porque ele é atemporal, na verdade, né? É verdade. Aí você fez também o paralelo, né, ao Thundercats, porque logo que o Thundercats fez sucesso, a própria produtora lançou um outro desenho, né, muito parecido, que era o Silverhawks, né, que você fez o Silverhawks, o Monstro Estelar, né, que era praticamente a mesma coisa do Munra, né, era um Munra meio Darth Vader. Era, mas inclusive era uma coisa que entrou assim, tipo de repente, para mim, e não houve muita preparação, então eu vi a cara do cara, falei, vai aquela voz mesmo e vamos nós. Era a mesma voz, né, praticamente. Porque o Munra não tinha fama também, então só fiz a rouquidão e vamos nós. Aí tem também um desenho que era parecido com Transformers, era os Gobots, né, que você fez o Silk, que era... Ele veio na linha dos Transformers, né? Aí tem aqui também o Papai Smurf, que também é um marco, né? Um clássico, né? Os Smurfs realmente é uma série que é impossível uma criança não ter visto. Né? Por exemplo, uma curiosidade, quando saiu o filme agora dos Smurfs, 1 ou 2 anos atrás, quem dublou o Papai Smurf foi Orlando Drummond, né? Isso aí foi uma palhaçada que a distribuidora fez. Quem é a distribuidora? Dos Smurfs eu não sei se... Bom, eu não me lembro. Tá bom. Mas o que acontece é o seguinte. Vamos voltar ao ponto crucial. As distribuidoras, a partir de uma data lá atrás, ela começou a obrigar o dublador
assinar um documento onde a gente passava os direitos de nossas vozes para eles. Então, eu fazia um trabalho e aquela voz era vendida, vamos dizer, a eles. Eu não tinha direito mais nenhum sobre ela. Quando apareceu esse documento, eu me neguei a assinar e disse, olha, não adianta espetar esse papel em mim, porque eu não vou assinar. Quando eu falei isso, eu praticamente me joguei fora da dublagem, porque as distribuidoras não iam fazer uma exceção comigo e eles precisavam deste papel para poder fazer as sacanagens que eles fazem, passando de uma milha para outra, enfim, fazendo todas as sacanagens que eles fazem, e não são poucas. E aí as distribuidoras não me chamaram mais para fazer nenhum fixo. Por quê? Porque eu não ia assinar aquele papel, eles não iam me dar o fixo sem eu assinar, e aí passei a não ser mais escalado. Quer dizer, por ser honesto, me prejudiquei. É verdade que só eu não assinava, né? Que todo mundo trabalhou e todo mundo está até hoje, né? Deve ser por isso, inclusive, que o próprio desenho foi redublado, né? Eu estava assistindo outro dia Zapiano, ele estava passando naquele canal Gloob, que é um canal fechado da Globo, e até quando saiu em DVD os desenhos, eles também foram redublados. E esse é o problema. Todo o problema fica aí. Eles querem fazer com as nossas vozes o que eles bem entenderem, sem ficarem passíveis de uma ação qualquer. Se você pegar, no caso dos Smurfs, é impossível que você faça uma nova gravação e que fique melhor do que as que existem. Então, se não fosse esse probleminha, se eles nos chamassem e dissessem, olha, nós queremos fazer um acordo com vocês, nós podemos dar tanto por cada mídia nova, vamos dizer, e aí a gente, não queremos isso, queremos tanto. Ou seja, teria uma equipe cuidando disso, e o que eles decidissem, porque levariam à Assembleia, e a gente aceitava porque fazia parte dessa Assembleia. Não é o caso. O que eles querem é só eles ganharem, só eles mandarem nas nossas vozes, e a gente que fique por aí pelo caminho. Outro personagem também que eu gostava muito é na nossa turma, né? Você fazia o Ketchum, que era aquele crocodilo vilão, né? É o crocodilo. O Ketchum é curioso porque ele tinha um sotaque bem mineiro, né? Ele falava white. Isso foi criação sua ou ele era mais ou menos assim do interior lá americano? Como é que é? Ele era do interior americano. Então, para fazer alguma coisa aqui no Brasil, ou você faz como nortista, nordestino, ou você faz como mineiro, ou faz como sulista. O mais engraçadinho é o mineiro. Então, para você fazer alguma coisa, para falar como, olha só, faz isso, fica bravinho, hein? Uma coisa meio... Mas isso foi determinação da época do distribuidor ou foi criação sua? Porque tinha antigamente, quando as séries eram dubladas na Maga, com até o Chaves e tal, o Nelson Machado falou uma vez que o Silvio Santos mandava adaptar certas coisas. Aí falava assim, o personagem vai sair para assistir o programa da Hebe, a novela mexicana se passava em São Paulo, o Chaves, em vez de Acapulco, ia para Guarujá. Então, nos anos 80 tinha muito disso, né?
No caso, não era. Não foi Mas isso. essa aí também. Mas é também essa ordem que foi dada, Uhum. ordens que são dadas sem os cuidados devidos, acontece isso. Essa ordem também acabou por dando início a uma série de porcarias na tela, porque as pessoas se achavam no direito de fazer tudo aquilo que ele imaginasse. Né? Uhum. Então, vamos fazer essa inflexão assim, assonância aqui assado, eu vou puxar para cá. Aí foi liberdade total. Graças a Deus parou depressa, porque alguém percebeu a falha que tinha cometido, dando esse livre-arbítrio. É porque é muito grotesco, né? O cara falar, eu vou assistir o Silvio Santos, assim. Você sabe que não. Isso é palhaçada. Palhaçada. O Nelson mesmo falava. Ele aproveitou para promover, dentro daquilo, das possibilidades, para promover o canal dele. O que acontece até hoje, né? Essa autopromoção, assim, sempre tem a novela dentro de um jornal, ou é o merchan dentro da novela, sempre tem essa autopromoção, né? Nos outros programas, assim, acontece muito ainda. Canal fraco tem que procurar uma promoção de qualquer jeito. Outro ator que eu gostava muito dos filmes assim, era o Bud Spencer, né? Que você dublou em quase todos os filmes, né? Não quase todos. Nós fizemos uma série, eu e o Newton da Mata, Terence Hill. Trinity, né? Aquela série Trinity, né? Nós fizemos lá alguns, mas não a totalidade. Porque depois eles se separaram, né? E cada um foi pro seu lado, até ele ficou mais famoso. Mas pelo meio existiam alguns filmes que foram dublados por outros. Então, esse gato não vai. Outro que eu gosto muito também, que não é um personagem assim principal, mas que marcou muito no Robocop, né? Que você fez aquele robô, que era o Ed do Sinal, aquela voz digitalizada do robô, que matava todo mundo e tudo aquilo também marcou bastante, né? Que acho que quem fazia o Robocop era o Júlio César, né? Era o Júlio César? Eu gosto muito dele também, muito bom dublador também. Aí tem outros papéis aqui, o Transformers, né? Shockwave, que era um dos robôs lá, que também Transformers foi bastante popular, né, nessa época, nos 80. Um que eu gosto muito também dessa época que você fez era o Granamir, o He-Man, que era aquele dragão, né? Um dragão meio filósofo, né? Falava com uma voz assim mais adocicada, assim. E aí entra anos 90 com o próprio, a gente já falou do Joe Pesci, que eu acho que também aquela voz que você fez pro Joe Pesci ficou muito legal. Que era um... o Joe Pesci, assim que eu vi, eu pensei, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer este cara com a voz que eu uso na rua. Entendeu? Porque ele é mais ou menos essa voz que eu estou falando contigo. Ele é a mesma coisa. Então, para não dar muito trabalho, eu vou fazer a minha voz mesmo. E aí pegou, que essas coisas são imprevisíveis. Se vai pegar, se não vai, se vão gostar, se não vão gostar. Mas ela ia meio na linha do ator, né? Porque ele tem uma voz assim mais fininha, né? Até pelo ser baixinho, ele tem aquela voz mais esganiçada, digamos assim, né? Você puxa um pouquinho, né? Vamos lá. Aí, deixa eu ver mais algum aqui. Você fez o Fred Flintstone, né? No filme dos Flintstones, né? Que eu também acho que ficou bem legal. Ficou diferente, né? Porque eu fiz, porque o ator que eu dublava, que é o John Goodman, né? Então, como era ele que veio, aí eu fiz, como eu já fazia também, já tinha feito alguma coisa com o Fred Flintstone, o útil ou agradável. Porque ela é um pouco diferente, né, dos desenhos, assim. Ele tá mais pro John Goodman mesmo do que pro aqueles mais antigos do próprio Fred Flintstone, né? Ela não é tão carregada. Essas coisas são mais ficam mais por conta daqueles que escolhem.
Desse filme aí, foi feito um comercial onde encontraram um cara parecido com o Joe Goldman, e é um pedacinho do filme que eu dublei. Mas aí foi o Nelson Machado que fez. Sim. Quer dizer, quando eu digo para você que as pessoas não se importam muito com continuidade, com isso, com aquilo, lógico, o trabalho que o Nelson Machado fez ficou ótimo lá no comercial. Mas o cara não se importou de ver assim, pesquisar assim, quem foi que dublou esse filme. A primeira pergunta que ele tinha que ter feito, o cliente, sim. Olha, eu quero fazer o filme com aquele cara que fez aquele filme assim, Las Vegas, tal. Aí o produtor lá na agência ia partir de procurar quem foi que dublou o filme. Consequentemente, ia chegar em mim. Certo? Seria a continuidade lógica da coisa. Sim. Mas, por um motivo ou por outro, sei lá, acabaram chegando no Nelson Machado, que fez e muito bem. Não resta dúvida que aquilo está ótimo, né, para um comercial. Sim. É mesmo. Mas a continuidade das coisas interessa a poucos. É a mesma coisa que eu vou fazer um comercial com o Scooby-Doo e vou colocar um grande dublador aí, mas não é o Drummond. Vai ficar estranho, né? Você pensar no Scooby-Doo sem a voz do Drummond. Não dá, né? Não é, mas o Scooby-Doo não é o Drummond. O Scooby-Doo, sim, Orlando Drummond. O cachorro. Ah, é. É o Salsicha que... Eu faço... O Salsicha era o... Eu faço o primo dele, o Scooby-Doo. Sim. Só... Só faz... Era um branco. Não fala um cachorro branco do interior, né? É. É verdade. Devia ser ótimo, né? Juntar você, Drummond e Monjardim, né? Tudo no mesmo estúdio, devia ser uma festa, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem o Sargento Garcia, né? No Zorro. O Joe Pesci, nós falamos. O Igor do Esqueceram de Mim, do Jovem Frankenstein também, que era muito bom. E você fez também o Carl Sagan, né? No Cosmos, né? Aquela série Cosmos. Né? Que é uma coisa... Essa foi uma série comprida. Sim. Foi uma série comprida que eu gostei demais de ter feito, porque eu dublando não, narrando, não era dublado, tinha algumas coisas que dublava, sim. Mas pude ver a série toda. Era uma maravilha aquela série, né? Muito boa. Ainda acabei ganhando de presente o livro. Então, Silvio, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu quero agradecer por essa oportunidade. Eu estou realmente honrado, porque é muito legal conversar com um dos ídolos, né, da nossa infância e uma das pessoas que fazem parte da nossa vida, né? E eu, como nerd, como apreciador de cinema, quadrinhos e tudo mais, e trabalhando com esse assunto no site, eu fico lisonjeado mesmo de poder conversar com você, ter essa conversa assim tão próxima. E relembrar, né, papéis e trabalhos tão importantes para muita gente como eu. Né? Então, a gente quer agradecer por esse espaço que você cedeu para a gente. Eu é que quero agradecer por você ser assim como você é. Se nós tivéssemos 1000 pessoas como você, nós teríamos certamente uma dublagem melhor. Porque essas 1000 pessoas ficariam vendo as coisas erradas, as coisas que podiam melhorar, as coisas, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. O que precisava era isso, existirem nerds, você se chamou assim, nerds como você, mas muitos que perturbassem, que perguntassem, que não deixassem acontecer a coisa errada. Porque só com a existência de vocês, é que
eles ficam com um pouco de medo de cometer tantas brutalidades na dublagem, e aí vão um pouco mais devagar. Então, eu é que agradeço a sua existência e a existência de pessoas como você,